Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We are going to begin this evening a very... Hoje vamos começar um estudo muito importante. Estou falando sobre começarmos a estudar o livro de Romanos para os crentes. O que quero enfatizar? Para um crente. Não há um livro mais expressivo do que o livro de Romanos. Pois o apóstolo Paulo expõe tantas verdades bíblicas, uma doutrina teológica, que você e eu devemos entender se vamos caminhar neste mundo. Ou seja, se vamos dar testemunho diante de Deus de forma que o agrade. Então, pegue a sua Bíblia e olhe comigo no livro Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A primeira coisa que precisamos entender, e à medida que avançamos neste livro, nos primeiros capítulos, veremos que Paulo faz valer seus argumentos usando muito da cultura judaica. Havia muitos judeus vivendo em Roma. De fato, uma das coisas interessantes sobre a comunidade judaica em Roma era que eles tinham seu próprio estilo de oração. Isso era curioso em Roma e remonta antes da época de Paulo. Era uma comunidade histórica de judeus e Paulo estava ansioso, como veremos em alguns minutos, para chegar a esta congregação por causa de sua fé. Uma fé que estava sendo proclamada em todo o mundo. Percebia-se que muitos desses novos crentes não eram apenas das nações dos gentios, mas havia um grupo considerável de judeus crentes nesta congregação. E quando olhamos para os termos que Paulo usa, a ênfase que dava sobre a lei, os mandamentos de Deus, o que é frequentemente chamado de Torá, vemos que a ênfase de Paulo nas escrituras do Antigo Testamento, de maneira muito profunda, nos declara que, de fato, ele estava escrevendo principalmente para aqueles judeus dentro dessa congregação, pois eles entenderiam a verdade que Deus havia revelado a ele, para que esta verdade fosse compartilhada em toda a congregação, por toda Roma e em todo o mundo. E estamos vivendo no tempo em que isso está sendo cumprido, onde essa revelação de Paulo, que a recebeu por meio do Espírito Santo, a revelação de Deus através de Paulo, de que essa verdade se espalhou pelo mundo. Então, vamos começar no capítulo 1, versículo 1, da Epístola de Paulo aos Romanos. Ele escreve: Paulo, e a próxima palavra é doulos, uma palavra que significa ser escravo. Agora, muitas traduções modernas usam a palavra servo, mas é muito mais que isso. Não é apenas ser um servo ou um trabalhador, mas literalmente Paulo se vê como um escravo. Por quê? Porque essa palavra está sendo usada. Porque Paulo entende as implicações da redenção. A redenção é um termo contábil que envolve uma transferência. E para que essa transferência ocorra, deve haver um pagamento. Então Paulo entende que ele foi redimido. Redimido com um pagamento. E qual é esse pagamento? O sangue precioso do Messias. Então ele foi redimido e tem uma nova condição. Por um lado, ele entende que é filho de Deus, o que significa que ele tem uma herança, pois todo crente tem. Essa é a boa nova. Mas Paulo também compreende que para entrar nesta aliança, nessa nova aliança de perdão, Paulo tomou a decisão de servir a Deus, e que Deus seria seu Senhor, seu mestre, e que ele seria um escravo. Um escravo, como ele diz aqui,
Paulo, um escravo do Messias e Yeshua. Depois ele diz, chamado para ser apóstolo. Agora, isso fala sobre o fato de que Paulo está enfatizando, como ele frequentemente faz em muitas de suas epístolas, que ele tem um chamado para a sua vida, um chamado único, um chamado para ser um apóstolo. Isso significa que ele foi enviado pelo Messias para os propósitos do Messias. Ele não está fazendo suas vontades, seus desejos, tomando decisões por si mesmo. Ele se sujeitou. Este é um termo que implica em submissão, um termo que implica em obediência. E veremos que a obediência se manifestará daqui a pouco para que ele faça a vontade de Deus. É isso que é importante, que você e eu façamos a vontade de Deus. Então, Paulo, um escravo do Messias e Yeshua, chamado para apóstolo. Depois está escrito, separado. A palavra separado, veja que está na voz passiva, o que quer dizer que algo foi feito a ele. Paulo não se ofereceu para ser um apóstolo, mas Deus o tornou um. Ele foi separado, o que nos dá uma ideia de santificação. Nós já vimos um termo muito importante, um termo teológico, santificação. E a santificação está sempre enraizada no propósito de Deus. Então Paulo está reconhecendo, eu fui chamado para ser um apóstolo. Ou seja, ele recebeu aquele chamado de apostolado para si, em que a sua vida seja agora separada para os propósitos de Deus. E a fundação desse propósito é para o Evangelho de Deus. Observe que se trata da Boa Nova, do Evangelho de Deus. Agora, se você estudar bem sobre a palavra Evangelho, você descobrirá que ela não aparece na Nova Aliança, mas aparece no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, com a palavra Bessorá, que está relacionada a boas novas, mas não apenas sobre qualquer tipo de boa nova, mas boa nova com relação à redenção. E a redenção envolve um pagamento. Por causa desse pagamento, há um resultado. O resultado do pagamento do Messias, aquilo com o qual ele nos redimiu, que foi seu próprio sangue, entregando sua vida. A consequência de tudo isso é maravilhosa, pois essa redenção produzirá uma experiência de reino. Assim, todos, preste atenção, todos que foram redimidos podem ter a certeza de uma experiência de reino. É assim que nós podemos ter certeza sobre nossa salvação. Ela não é incerta. E eu quero enfatizar este conceito. A nossa salvação é eterna. É por isso que ele nos diz que nos deu a vida eterna, pois o Messias nos deu essa vida eterna. E ela não pode ser tirada de nós. É uma aliança eterna. Quando falamos sobre a nova aliança, podemos entendê-la como uma aliança de reino. Então, Paulo diz aqui que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E creio que já compartilhei muitas vezes sobre a palavra Evangelho em hebraico, que é Bessorá. Ela é derivada da palavra em hebraico, que significa carne. Mas por que seria assim? Porque a palavra para boa nova com relação à redenção envolveria carne. Bem, a resposta é simples. A boa nova é que Deus veio e visitou seu povo em carne e osso. Do que estamos falando? Da encarnação. Então, entenda que nunca o homem poderia se tornar Deus. Isso é heresia. Mas Deus se tornou homem. É sobre isso que se trata a encarnação. E a encarnação está inerentemente relacionada à divindade do Messias. Então ele foi separado para o Evangelho de Deus. Agora, vá para o versículo 2. Vemos aqui algo que também é bastante relevante. Está escrito, aquele que foi proclamado ou prometido de antemão. Então, o Evangelho não é novo com o Novo Testamento.
Muitas pessoas acreditam que não foi até João Batista entrar em cena e que revela e começa a usar essa nova palavra, evangelho. Se você olhar aqui no versículo 2, estamos falando sobre aquele que foi proclamado anteriormente. É o prefixo pro, em grego, que significa de antemão. Aquele que foi proclamado de antemão por seus profetas nas Sagradas Escrituras. Agora, é por isso que é tão importante que tenhamos um entendimento correto do Evangelho e que entendamos o contexto do Evangelho e as expectativas de Deus para aqueles a quem Ele redimiu. Precisamos entender isso de forma profética, ou seja, de acordo com o que os profetas revelaram sobre o Evangelho. Por isso é tão desanimador. É por isso que, na maioria das vezes, o cristianismo tem tantos problemas. Não é porque existem problemas no Novo Testamento. Não é porque existem problemas no Antigo Testamento. O problema é que, exatamente como ele diz, é que, ao ler nossas escrituras sagradas, nós as tiramos do contexto. Nós não entendemos o contexto profético para o Evangelho do Messias, o Evangelho do Cristo vivo. Portanto, ficamos iludidos. Nós criamos obstáculos teológicos. Nós abraçamos doutrinas que não são as doutrinas das Escrituras. Vá agora para o versículo 3. Agora, ao falar sobre esse evangelho, ele diz: sobre seu filho, aquele que veio da descendência de Davi. Veja, a frase descendência de Davi tem grandes implicações. Precisamos lembrar de uma coisa aqui. Na verdade, duas coisas devem ser consideradas na frase descendência de Davi. Muitas pessoas, quando elas olham a genealogia de Cristo no livro de Lucas, elas dizem, essa é a família de Maria. Não há nenhuma sustentação bíblica para isso. Será que isso seria verdade? Pode ser, embora eu pense que é bem improvável que seja de Maria, porque geralmente não temos genealogias de mulheres. Mas a questão é, em nenhum lugar, em lugar algum da Escritura, isso é ensinado. Ou seja, que essa seja a genealogia de Maria, do lado dela para Yeshua. E em segundo lugar, precisamos compreender que há uma profecia muito importante no capítulo 22 de Jeremias. E essa profecia diz respeito a um rei malvado de Judá, cujo nome é Jehoiarim. É assim que falamos em hebraico. E havia uma profecia a respeito dele, que nenhum de seus descendentes jamais se sentaria no trono. E isso é significativo, muito importante, pois acaba destruindo a promessa messiânica. Se nenhum de seus descendentes pudesse se sentar no trono novamente, isso não aconteceu. Como então o Messias é da linhagem de Davi? Vou mencionar agora uma coisa muito importante. Sabemos que a Escritura ensina tanto sobre o Antigo Testamento, por exemplo, do livro de Isaías, capítulo 7, como também ensina nos Evangelhos, que o Messias foi concebido pelo Espírito Santo. E aquela que o concebeu foi Maria, ou em hebraico, Miriam. E ela o concebeu sem a descendência humana. Foi sobrenatural. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E isso tem um significado. Veja, é por isso que é tão importante entender aspectos da lei judaica. Hoje temos exames através do DNA que podem revelar o pai biológico. Assim, suponhamos que num casal, a mulher pode ter um filho e seu marido pode dizer, eu não sou o pai. Ou aquele que é o pai pode entrar com uma petição no tribunal para que seja feito um teste de DNA. E esse teste pode determinar quem é o verdadeiro pai biológico. Mas o judaísmo é muito diferente, porque o judaísmo enfatiza uma aliança. Agora, deixe-me fazer uma pausa e dizer isso. Não se pode dar demasiada importância ao significado de uma aliança, especialmente uma relação de aliança com Deus vivo.
mas quando há um casamento. E a propósito, espero que você saiba disso. Nas Escrituras está escrito que o casamento é uma aliança. E um dos aspectos dessa aliança é que todos os filhos que a mulher dá à luz, quando ela está em um casamento de aliança com outro homem, com seu marido, qualquer criança que vier de seu ventre é legalmente do homem. Não importa quem, literalmente, biologicamente, seja o pai. Isso não é relevante, não é verificado, não é uma questão a se considerar. Todo filho que aquela mulher dá ao marido, por causa do poder da aliança, esse filho pertence legalmente a ele. E isso é essencial. Por quê? Bem, as Escrituras enfatizam que Miriam e Yosef, ou seja, José e Maria, eles estavam noivos. O que isso significa? Significa que eles eram legalmente casados. E para que ocorresse a separação do casamento, e o Novo Testamento fala sobre isso no livro de Mateus, José teria que dar a ela um get, que é uma certidão de divórcio, para mandá-la embora. Uma vez que alguém ficava noivo, o casamento é uma imposição. O casamento é legal, é válido, está em vigor. E a segunda parte da cerimônia do casamento, sem entrar em maiores detalhes, está sob a rupa, onde há bênçãos, onde as bênçãos são dadas. E o marido, então, leva a sua esposa e eles se unem. É por isso que a Escritura diz que Yosef e Miriam estavam noivos. Mas antes mesmo de ficarem juntos, já eram legalmente marido e mulher, embora não houvessem consumado o casamento. Ela ainda era virgem, mas já havia concebido pelo Espírito Santo. Então, legalmente, Yeshua é da descendência de Davi, e como disse antes, legalmente falando. E veremos aqui, sendo bastante precisos, olhe novamente, estamos no final do versículo 3, onde está escrito: veio da descendência de Davi, segundo a carne. Agora, segundo a carne, significa de uma forma humana, ou seja, de uma forma natural. Quero agora ressaltar algo e dar um exemplo para ilustrar. Vou te fazer uma pergunta. Se você não é judeu, se você é gentio, mas um crente, eu te pergunto, você é da descendência de Abraão? Sim, você é, pela fé. E veremos depois, quando mais tarde estudarmos mais a fundo este livro de Romanos, no capítulo 9, vamos revisitar esse texto e veremos outras provas. Mas legalmente vemos, não biologicamente, mas legalmente, Yeshua era um herdeiro. Ele era da linhagem da casa de Davi, assim como todo crente gentil faz parte da descendência de Abraão, mesmo não sendo descendente de judeus, como Abraão era, mas fazia parte dela biologicamente, mas por meio do poder dessa nova aliança. Assim, vemos aqui que o simples fato de que o Messias nasceu de uma virgem cumpre a única maneira que a profecia de Jeremias, no capítulo 22, poderia ser cumprida. Mas, ainda assim, a promessa da vinda do Messias não foi destruída. A única maneira era através de um nascimento virginal. Então, vemos aqui sobre seu filho aquele que veio da descendência de Davi, segundo a carne. E depois vemos no versículo 4, onde está escrito que foi declarado Filho de Deus. Veja o quanto isso é importante. Ele está falando agora de sua divindade para que possamos entender quem é esse Yeshua, quem é esse Messias. E as palavras usadas, que foi declarado, é uma palavra que dá a ideia de ver algo. Agora, há duas palavras que podem ser usadas para ver. Pode ser a palavra grega orao e orizo. As duas vêm da mesma raiz, mas possuem dois tipos diferentes de terminações verbais. E elas significam mostrar algo ou cortar algo de acordo com um padrão, de acordo com um objetivo anterior, um conjunto anterior de padrões
que agora devem ser cumpridos. É isso que diz a Escritura. Por isso que essa palavra em especial é usada aqui, que foi declarado o Filho de Deus em poder. Mas não apenas em poder, mas, como está escrito, segundo o Espírito Santo. Aqui percebemos a evidência. Eu já mencionei esta frase, declarar em poder. Mas a que tipo de declaração estamos nos referindo? Podemos vê-la bem aqui, pela ressurreição dos mortos. Esse é o motivo pelo qual a ressurreição é essencial. É tão relevante que o Messias ressuscitou dos mortos. Veja como isso mostra que ele é o Filho de Deus, o primogênito dos mortos. Continuando na metade do versículo 4, ele fala sobre Yeshua, o Messias, nosso Senhor. É por isso que precisamos entender quem somos como os redimidos do Senhor. Nós fomos redimidos pela graça, por meio do sangue do Messias, por meio do amor de Deus, experimentamos o perdão. E isso nos colocou em um novo relacionamento, um relacionamento eterno com Deus, do qual agora Ele é o Senhor. E somos chamados. Não que nossa salvação dependa disso, mas somos chamados. Se queremos declarar nossa salvação, se queremos ter uma caminhada agradável, se queremos fazer a vontade de Deus, somos chamados a declará-lo como Senhor de nossa vida. Versículo 5, por meio de quem? Por meio do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça. Além disso, ainda temos algo mais. E o apostolado, ou seja, nós também fomos enviados. Nós fomos enviados, e tudo tem a ver com esta declaração de que Ele é o Senhor de nossa vida. E também o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações. Paulo está falando aqui sobre si mesmo e sobre aqueles que estão com ele, que eram apóstolos, que foram chamados para se submeterem e obedecerem a este apostolado a todas as nações, pois Israel foi chamada para ser uma bênção para todas as nações. Todo crente tem um chamado em sua vida, não necessariamente para ser um apóstolo no mesmo sentido de Paulo, ou um missionário que deve ser enviado, mas nós somos seus representantes. E como seus representantes, somos enviados a este mundo para fazer qualquer coisa, para atender qualquer propósito que ele possa ter para a sua vida. E ele tem um propósito para a sua vida. Devemos mostrar obediência fiel. É sobre isso que ele está falando aqui. Veja agora como termina o versículo 5. Pelo seu nome. E eu te pergunto, por que isso é tão importante? Porque o contexto judaico menciona sobre Deus como Hashem, o nome, ou seja, o valor dado ao termo nome neste contexto, referindo-se a Yeshua. Também fala de sua divindade. Prosseguindo, lemos nessa passagem, pelo seu nome. Veja o versículo 6. Entre as quais as nações, também vocês. O que significa que todos os crentes são um dia chamados. Nós recebemos um chamado durante nossa vida. Vocês são chamados pelo Messias Yeshua. Versículo 7. Agora ele vai se dirigir àqueles para quem escreve, e isso será feito formalmente. Ele então dirá: a todos os que estão em Roma, os amados de Deus, os que são chamados de santos. O termo santos vem do grego e se refere aos sagrados. Lembre-se, assim como o termo santificação significa que você foi chamado para um propósito celestial, propósito divino, de acordo com a vontade dele. O termo santos se refere à mesma coisa, santidade. E santidade não se refere apenas a um estado de ser, dizendo assim, agora eu sou santo. Mas santidade envolve uma vontade, um propósito, um objetivo, um chamado. É isso que vemos nesta passagem, que Deus nos salvou e nos chamou para servi-lo, para manifestar sua glória no mundo. Então ele diz para este grupo de santos: graça a vocês e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Messias Yeshua.
Enquanto Paulo fala tudo isso, ele enfatiza o senhorio do Messias. E tanto você quanto eu precisamos fazer isso também, não apenas em palavras, mas também, e preste bastante atenção, mas também em atos, para nosso Senhor Messias e Yeshua. Vamos para o versículo 8 agora. Primeiramente, ele diz: quero dar graças ao meu Deus mediante o Messias e Yeshua por todos vocês. Vemos que Paulo ficou especialmente agradecido a essa congregação porque eles têm uma reputação. Veja só o que ele fala. Porque sua fé é anunciada. Literalmente está escrito. Está sendo anunciada a todo mundo. Isso é o que nós deveríamos querer. Deveríamos desejar ser pessoas de fé, para que a igreja da qual nós fazemos parte tenha um testemunho, mas que não seja apenas na vizinhança, não apenas em nossa cidade, mas indo além disso, tendo um impacto e uma influência em todo o mundo. Isso é o que esta congregação de Roma tinha, reputação. Eles tinham uma fé que fazia diferença. Olhe agora para o versículo 9. Pois minha testemunha é Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, de como, sem cessar, faço, sem nenhum tipo de hesitação, sem nenhum tipo de pausa, ele faz isso. Quando faz essas orações, terminando diz, faço menção à sua memória. Em seguida, ele fala como sempre ora, minhas orações e minhas súplicas, e ele usa um termo em grego, que é uma palavra que significa já. Essa é uma outra característica do hebraico. Lembrando que Paulo está escrevendo em grego, mas a compreensão está sendo do ponto de vista hebraico. Então dizemos, anikavar ba, que significa eu já vim. E você usa esse termo quando pretende ir muito em breve. Nós não temos um termo correspondente a isso em português. E Paulo usa a mesma expressão em grego. E ele diz aqui, tenho orado e feito súplicas se, em algum momento, pela vontade de Deus, eu já possa viajar para ir até vocês. É isso que Paulo quer fazer. Ele tem um grande desejo de visitar esta congregação, pois ele quer fazer parte de uma congregação onde o Espírito de Deus se move, onde as pessoas entendem o senhorio do Messias, onde as pessoas estão caminhando no Espírito. E é exatamente isso que vamos nos esforçar para nos tornar enquanto nós estudamos este livro de Romanos. Até esse momento. Shalom. Until then, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.